Olá, concurseiro! Vamos lá resolver o nosso simulado eh, com questões muito difíceis. E sabe por que são difíceis? Porque poucas pessoas, na verdade, nenhuma até agora que fez o simulado gabaritou. E nós vamos entender cada dessas questões já. Se elas caírem na sua prova, você agora vai saber. Se você ainda não fez o simulado, aqui no link da descrição vai estar o simulado, tá? Liberado para você fazer. Então, antes de você assistir a essa aula, vai lá, faz o seu simulado e depois você vem aqui ver a correção e os comentários, tá certo? Esse material, este aqui, também vai estar liberado na descrição lá no Telegram. Então, somente para aqueles que estão lá no Telegram que vão ter acesso tanto ao simulado quanto a esse material. Então, se você ainda não faz parte do Telegram, acessa o link aqui abaixo que está lá todos liberados. Então, vamos lá, né? Entender essas questões que são atualizadas 2021 e 2022, questões consideradas difíceis. Vamos lá, a nossa primeira questão. Questão 1. Julgue os itens a seguir com base nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas à escola, evasão escolar e elevados níveis de repetência de alunos. Item 1. O descumprimento da obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar os casos suspeitos de maus tratos de criança e adolescente podem configurar infração administrativa punível com multa. Item 2. O dirigente de estabelecimento de ensino fundamental deve comunicar ao Conselho Tutelar faltas reiteradas e injustificadas de estudante, assim que percebê-las, a fim de esgotar os meios para que o aluno retorne à sala de aula a tempo de aproveitar o ano letivo. Item 3. A não comunicação ao Conselho Tutelar de elevados níveis de repetência de estudantes de uma escola de ensino fundamental não enseja sanção para os dirigentes desse estabelecimento de ensino. Quarto, a mera suspeita da ocorrência de maus tratos contra criança e adolescente gera a obrigatoriedade de comunicação do fato ao Conselho Tutelar. Porém, quando os maus tratos não são efetivamente confirmados, a autoridade a ser comunicada é o Ministério Público. Então, vamos ver o que é que o ECA diz. Então, a gente vai olhar para o ECA e entender cada um. O item 1, não é? O item 1 fala sobre infração administrativa, né? Se quem não cumprir isso aqui vai sofrer infração administrativa. Vamos ver, né? O ECA, no artigo 245, diz assim: deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, levará a pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de residência. Então, o item 1 está correto. Então, a gente pode voltar lá, né? Já que o item 1 está correto, então não pode ser a letra C, não é? Deixa eu colocar a caneta aqui. Não pode ser a letra C, não pode ser a letra E, não é? Então, vamos ficar somente com essas três opções. Item 2 é sobre comunicar, né? A fim de esgotar os meios. Então, vamos ver. Comunicar ao Conselho Tutelar sobre faltas, né? Os dirigentes, no artigo 56 vai falar, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Lá atrás, né, na questão, fala sobre a fim de esgotar. Então, mesmo lá a questão está dizendo que mesmo não tiver esgotado os recursos, você pode comunicar. Essa questão está errada por conta desse a fim de, né? Então, fica errado, porque tem que esgotar os recursos, né? Esgotados os recursos. Quando não tiver mais o que a escola fazer, aí ela vai ao Conselho Tutelar. Então, item 2 está incorreto. Então, a gente pode voltar lá e tirar, né? Já que o item 2 está errado, item 2 está errado, item 2 está errado, ficamos com 1 e 3, né? Vamos ver o que aqui diz
a lei. O item 3, ele não fala no ECA sobre sanção, não fala sobre isso. Então, a questão está certa, né? Quando o item 3 fala aqui, ó, a não comunicação ao Conselho Tutelar de elevados níveis de dependência de uma escola de ensino fundamental não enseja sanção. Realmente não enseja sanção para os dirigentes desse estabelecimento de ensino. Então, a questão 3 está correta. Não fala sobre isso, ECA. Então, está corretíssima o item 3. E o item 4, os casos suspeitos de ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Então, essa questão está errada porque lá não fala da obrigatoriedade. Então, nós temos o item 1 e o item 3 correto. Então, vamos voltar lá e ver que a resposta correta será a nossa letra B. Então, marca aí, ó, a sua letra B. Ela está correta, tá bom? Vamos ver a questão 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, construído com a participação da sociedade civil organizada, é um instrumento jurídico que revolucionou o direito infanto-adolescente. De acordo com o Estatuto, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família, no caso da criança e do adolescente que estão inseridos em programa de acolhimento familiar ou institucional. É correto, letra A, reavaliar a cada ano a possibilidade de reintegração familiar ou a colocação em família substituta, prolongar por mais de 18 meses a permanência da criança ou do adolescente no programa, quando comprovada a necessidade que atenda a seu superior interesse. Estabelecer a permanência da criança ou do adolescente no programa por mais de 3 anos, garantindo assim a sua reintegração total à família. Desconsiderar visitas periódicas que promovem a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade. Letra E, nenhuma das alternativas dadas. Vamos ver o que o ECA fala sobre a letra A. A letra A vai falar sobre o tempo, né, que é avaliado, e no máximo é 3 meses. Então, a questão A está errada, por quê? Porque fala aqui, ó, reavaliar a cada ano. Então, está incorreta a letra A. São a cada 3 meses que tem que ser reavaliada. Letra B. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Ok. Salvo comprovada necessidade que atenda a seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. A maioria das pessoas erraram essa questão porque focaram aqui nos 18 meses que não pode passar, não é? Mas, porém, existe uma salva aí, né? Salvo comprovada necessidade. Então, a letra B, ela está correta. Quando a gente vai lá ver, ó, prolongar por mais de 18 meses a permanência da criança ou do adolescente no programa quando comprovada. Então, se for comprovada a necessidade, então pode prolongar. Por isso que a letra B está correta. Letra C está errada. E o que é que fala a letra C? Sobre estabelecer a criança ou adolescente no programa por mais de 3 anos. Não pode, gente. Não são 3 anos. Então, vamos ver a questão D. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade. Então, por que essa questão está errada? Porque a lei diz aqui deve desconsiderar as visitas periódicas. Está incorreto. A criança tem sim o direito de poder visitar sim os seus pais, mesmo que eles estejam privados de liberdade. Então, somente a nossa letra B aqui está correta. Então, marca aí a sua letra B. Vamos ver a questão 3. Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que seu direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 1. Opinião e expressão. 2. Crença e culto religioso. 3. Trabalhar e divertir-se. 4. Participar da vida familiar e evitar a comunitária. Analisando os itens acima, podemos afirmar que os itens 2 e 4 não estão corretos. B. Os itens 3 e 4 não estão corretos. Os itens 1 e 2 não estão corretos. Os itens 1 e 3 não estão corretos. Gente, até eu caí nessa questão. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lá no ECA, a gente vai ver que toda criança tem direito de opinião e expressão, crença e culto religioso. Não fala aqui sobre trabalho, não é? Como aqui fala, trabalhar, divertir-se, participar da vida familiar e evitar, não fala. Então, essas daqui, ó, estão incorretas, essas duas opções aqui.
tanto o item 3 quanto o item 4 estão incorretas. E por que a maioria das pessoas erraram essas questões, inclusive eu? Porque aqui diz assim, ó, os itens 2 e 4 não estão corretos. O 2 está correto. Então, eu não posso marcar a letra A. Os itens 3 e 4 não estão corretos. Isso não é verdade? A gente pode afirmar isso, que o 3 está errado e o 4 está errado? Sim. Mas aí a maioria marcou os itens 1 e 2 não estão corretos. Esqueceu aqui, ó. Desse não estão. Eles estão corretos. Então, por isso, a resposta certa será a letra B. Porque diz que os itens 3 e 4 não estão corretos. E, de fato, eles não estão corretos. Eita, questãozinha, não foi? E aí, você acertou essa daí? Deixa aqui nos comentários se você acertou essa. Vamos ver questão 4. No artigo, tracinho, considera-se a criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. Quem é que vai lembrar de qual é o artigo? Não é? Uma questãozinha que parece tão simples, mas às vezes a gente acaba caindo porque a gente estuda a lei, mas dificilmente a gente aprende quais são os artigos. E essa questão vai estar no artigo 2, que vai falar sobre a idade das crianças, né? E do adolescente. Então, a resposta correta será a nossa letra B. Questão 5. Vamos ler, esse aqui é um texto falando sobre a criança, sobre o estatuto, mas o que nos importa é esse daqui, né? Ele tirou, copiou e colou e deixou apenas os espaços em branco para você preencher, não é? Então, a gente vai ver. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm o tracinho de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de tracinho ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. E aí, você sabe? A gente sabe que dever, a criança tem um dever, a gente sabe que já está errado, né? Então, a gente descarta aí a letra A, descarta a letra A e descarta a letra C. Toda criança tem um direito. Agora, como formas, devem ser cuidadas sem uso de castigo físico, como formas de quê? Aí a gente vai lá para o artigo 18. Devem ser educados e sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina e educação ou qualquer outro pretexto. Então, vamos procurar essas 3 palavras, né? Correção, disciplina e educação. Então, quando a gente vai aqui, ó, correção, disciplina, punição, não pode ser, né? Cadê? Direito, correção, disciplina e educação. Então, nossa resposta certa será a letra D. D de dado. E aí, como é que você saiu nessas questões? Questões muito boas, não é mesmo? E algumas parecendo até tão simples, mas que a gente acaba caindo. Tenho certeza que se essas questões caírem na sua prova, você vai acertar. Então, vamos lá, né? A gente encerrou aqui, mas deixa eu deixar um recado para você aqui, muito importante, tá? Deixe seu comentário, como é que você se saiu no simulado. Quero saber como foi o seu desempenho. Inscreva-se no canal, nos ajude aí para a gente continuar postando as aulas. E se você quer entender o ECA de um jeito mais firme, sem errar as questões, a gente tem o ECA em mapas mentais. Muita gente tem gostado desse material porque é uma forma mais simples, mais fácil de fixar os assuntos do ECA. E é o ECA todo, tá, gente? Então, está o link aqui na descrição. Adquira para você estar aí melhorando o seu desempenho, estudando por mapas mentais. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo, tá bom? Até a próxima aula!